Bom, para quem não conhece, então, Vinícius, então, ele é geólogo formado, então, pela UFMG em 2016, é pós-graduando em Engenharia Geotécnica pela PUC de Minas, né, de 2019, e mestre em Geologia Econômica e Regional pela UFMG em 2020. Atualmente, então, ele trabalha na Sequit, que atua, então, como geólogo de projetos com foco nos produtos Leapfrog, e anteriormente ele também já atuou em empresas voltadas para áreas de geotecnia e modelamento geológico e geotécnico. Então, Vinícius, seja muito bem-vindo e fique à vontade. Muito obrigado. Ok, Alice, eu que agradeço aí o convite da Alice e do professor Diego também. Como o Diego comentou, a gente querendo estreitar essa parceria juntamente aí com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que a gente sabe que é um polo aí muito reconhecido nessa área, né, de mineração, não só de modelamento, né, mas também nas pessoas que formam aí, são geralmente assim, pessoas já que têm um foco, já têm uma afeição, por assim dizer, né, com o lado da geologia econômica, né. Então, queria trazer isso aqui a vocês, para vocês aí terem a possibilidade de conhecer um pouco mais, de uma maneira mais profunda, o Leapfrog, né, e as suas diversas ferramentas, né. O Leapfrog hoje ele é muito mais do que uma simples ferramenta de modelamento geológico, de modelamento numérico ou categórico, tá? Então, vou apresentar aqui as diversas funcionalidades, as diversas soluções que nós temos dentro do portfólio de produtos Leapfrog, tá? E isso tudo atrelado também à nuvem, né? A gente está trazendo muito forte essa questão do gerenciamento dos modelos geológicos 3D na nuvem, tá? Então, pessoal, eu já vou pedir licença aqui a vocês, que eu irei então compartilhar a minha tela, tá? Beleza, deixa eu ligar aqui a apresentação. Pessoal, vocês já estão vendo aqui a minha apresentação? Sim, perfeito. Beleza, pessoal. Então, antes de mais nada também, gostaria de comentar, né, que os produtos Leapfrog, né, os produtos que eu vou apresentar aqui no dia de hoje, as licenças acadêmicas, né, caso vocês tenham interesse em utilizar, por exemplo, para um TCC, tenham interesse em utilizar para um mestrado, para uma bolsa de iniciação, as licenças são livres, vocês podem nos contactar, que nós damos o apoio necessário a vocês. O professor Diego já utiliza bastante, tá, com os alunos dele, utiliza também a forma da licença de ensino, que ele utiliza as licenças para disponibilizar para os alunos dentro da sala de aula. Então, se vocês tiverem interesse também, comuniquem com o professor Diego, comuniquem conosco aqui, que nós podemos dar o apoio necessário. Tá joia? Pessoal, então, vamos lá. Como a Alice comentou, meu nome é Vinícius Duarte, eu sou geólogo da Sequent e trabalho na Sequent tem 1 ano, tá? Dando principalmente apoio às soluções Leapfrog, mas a gente acaba mexendo um pouquinho de tudo, né? Então, eu vou apresentar aqui inicialmente, falar um pouquinho de quem somos nós, quem é a Sequent, e depois, logo em seguida, eu já foco aqui na apresentação. Então, vou fazer uma apresentação inicialmente PowerPoint, e depois eu já vou para dentro do Leapfrog, tá? Para mostrar alguns exemplos práticos de utilização do modelamento, né, dentro do Leapfrog, e essa conversação e essa integração na nuvem que nós chamamos de Central, tá? Que é a nossa plataforma de gerenciamento de modelos geológicos e não só modelos geológicos, né? Diversos tipos de modelos que vocês vão entender por que eu falo dessa maneira logo mais. Pessoal, a Sequent hoje então é uma empresa que era líder global na questão de desenvolvimento de tecnologias para tratamento, visualização, tá, de dados geocientíficos em 3D. Tá? A Sequent ela procura sempre desenvolver muito esse aspecto, né, e destacar muito esse aspecto da questão da visualização 3D, porque ela garante que os geólogos, engenheiros de minas, engenheiros geólogos possam trabalhar da melhor maneira com os dados que vocês possuem. Tá? O nosso objetivo com isso, né, é transformar complexidade em clareza. Né? Via de regra, os dados com os quais nós trabalhamos, nós geólogos, são dados complexos, né? São dados que existe uma grande densidade de informação atrelada a eles e, ao mesmo tempo, um volume de informação também muito grande. Então, dessa maneira, é sempre interessante a gente garantir que a plataforma, o software que nós estamos manuseando para tratar esses dados, para visualizar esses dados, sejam o mais claro possível, o mais intuitivo. E é justamente isso que é o objetivo da Sequent, e a Sequent procura entregar aos nossos usuários e clientes. Tá?
Aqui, pessoal, então, falando um pouquinho da origem da empresa, a Sequent ela é uma empresa neozelandesa, tá? E ela nasceu na década de 90 e ela era nomeada Arans, tá? E ela começou, pessoal, a partir do desenvolvimento de uma tecnologia muito especial referente ao escaneamento a laser e reprodução de superfícies a partir desse escaneamento a laser, a partir de um algoritmo, tá? Essa reprodução de superfícies, né, esse escaneamento a laser, ele foi inicialmente utilizado na indústria cinematográfica. Por exemplo, aí, o filme Senhor dos Anéis, onde os orques e outras figuras lá animadas eram reproduzidas com esse sistema de escaneamento. Essa tecnologia ela foi levada posteriormente também, tá, para a medicina, no intuito de reprodução de próteses, que é necessário, né, de fazer a reprodução ali no 3D dessas próteses. E depois, mais tarde, alguns geólogos australianos tiveram contato com essa tecnologia, isso no início dos anos 2000, e pensaram, por que não levar também essa tecnologia para o lado da geologia, para o lado da mineração? Naquele momento, né, muito, assim, utilizava-se amplamente o modelamento explícito, modelamento que é feito ali, né, com um trabalho mais manual, um trabalho braçal, tá? E com essa tecnologia, eles passaram a ganhar assim, um tempo absurdo, ganharam muito em produtividade modelando a partir desse algoritmo, dessa reprodução de superfícies, que levou mais tarde ao modelamento implícito, que eu vou apresentar para vocês. Tá? Então, em 2004, a Arans fundou então um braço dela, né, voltado à geologia e à mineração, conhecido então como Arans Geo, tá? E foi liberado no mercado o Leapfrog Mining, que foi a primeira versão, assim, o primeiro protótipo do que é hoje o Leapfrog Geo. Tá? Essa tecnologia muito disruptiva, ela abocanhou já, né, grande parte do mercado, o mercado aceitou ela, e ela foi, a Arans, né, na ocasião, foi crescendo, ganhando espaço. Em 2013, liberou no mercado, então, o Leapfrog Geo, que já é um software bem mais parecido com a cara com a qual nós temos nos dias de hoje. Em 2017, a Arans Geo ela foi comprada por um grupo de investidores e transformou-se então em Sequent. E desde então a Sequent vem fazendo novas aquisições. A Sequent então incorporou em 2018 a Geosoft e todo o pacote de soluções voltadas à geofísica e exploração, que talvez você já tenha algum tipo de contato. E também em 2019 a Sequent adquiriu a GeoSlope, todo o pacote de soluções associados à geotecnia. Não só a geotecnia, né, clássica, mas também geotecnia ambiental, gerenciamento de áreas contaminadas. Tá? Então a gente tem um portfólio hoje muito mais amplo, né, que vai muito além do que simplesmente os produtos Leapfrog. Tá? Hoje, pessoal, a Sequent é uma empresa global, né, o escritório central da empresa fica em Christchurch, na Nova Zelândia. Aqui na América do Sul, nós temos os escritórios em Belo Horizonte, que é um legado, né, do lado Leapfrog, e no Rio de Janeiro, que é um escritório do legado Geosoft, mas hoje nós somos uma empresa totalmente integrada, não há mais distinção, tá? Nós trabalhamos totalmente juntos. E aqui ainda na América do Sul, nós temos escritório em Lima, no Peru, e Santiago, no Chile. Tá? Então, pessoal, basicamente falando, né, hoje a gente divide aqui no portfólio, né, de soluções Leapfrog, Geosoft e GeoStudio. E com essas três frentes, né, por assim dizer, a gente consegue abraçar, né, apresentar soluções nos diversos campos das geociências, seja hidrogeologia, geotecnia, geofísica, geologia, geoestatística, ciências ambientais. Hoje também, cada vez mais, o pessoal da engenharia civil tem utilizado muito as nossas soluções. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho, principalmente aqui voltado ao Leapfrog, né, que é o objeto aqui da nossa apresentação, mas também Geosoft, né, o Asmotage, GeoStudio, tá? O pessoal está ampliando cada vez mais a área de atuação. O nosso objetivo, né, o nosso não objetivo, mas um objetivo também, mas o desafio é possibilitar uma integração das soluções, né, permitindo que os nossos usuários possam trabalhar de maneira integrada, desfrutando das melhores ferramentas que nós temos aqui em cada um desses pacotes aqui de soluções que nós temos. Tá? E é o que nós já estamos caminhando, né? Pouco a pouco nós já estamos permitindo essa integração. Então, pessoal, hoje nós vamos focar aqui, né, nos produtos Leapfrog, tá? Como eu comentei com vocês aqui, dentro dos produtos Geosoft,
Talvez vocês já conheçam o Oasis Montage, uma ferramenta, né, amplamente utilizada no campo aí da geofísica, para tratamento de dados gravimétricos, tratamento de dados magnéticos, eletromagnéticos, gama espectrométricos, tá? Então a gente tem uma ampla área de atuação aqui no campo da geofísica, o Target também, que é uma ferramenta muito utilizada, principalmente para exploração mineral, né, com ferramentas de geoquímica, de plots aí muito interessantes. Em relação ao GeoStudio, também temos aqui, por exemplo, o Slope, uma ferramenta amplamente utilizada para análise de estabilidade de talude, o SIP para análise de percolação em profundidade, tá? No subterrâneo, né? Subsuperfície, na verdade, desculpa, e o Sigma para análise de tensão e deformação, tá? Hoje a geotecnia também é uma área muito forte, eu vou mostrar algumas aplicações do Leapfrog para a área de geotecnia, tá? E aqui então, nos produtos Leapfrog, pessoal, nós temos aqui o Leapfrog Geo, tá? Que eu vou comentar com ele logo mais, que seria uma ferramenta aí voltada especialmente para o modelamento, tá? Modelamento aí avançado de superfícies, não só modelamento geológico, né, e vai muito além disso, vocês vão entender o porquê, mas é uma ferramenta mais voltada para mineração, por ela tem algumas ferramentas específicas voltadas a isso. O Leapfrog Works é uma ferramenta muito similar, muito parecida ao Leapfrog Geo, como se fosse um espelho do Leapfrog Geo, porém ela é mais voltada para a área da geotecnia, para a área da engenharia, tá? Por quê? Porque ela tem algumas ferramentas específicas voltadas para essa área, apesar de serem ferramentas muito parecidas, tá? E aqui nós temos ainda o Leapfrog Geotermal, tá? Que ele é muito parecido também ao Leapfrog Geo, ao Leapfrog Works, porém ele tem ferramentas específicas voltadas para a indústria de geotermia, para a produção de energia a partir de fontes geotérmicas, tá? O Leapfrog Geo, pessoal, que nós vamos mostrar, eu vou mostrar para vocês aqui já já, ele tem como extensão de geoestatística para produção, né, de estimativas, reportes em relação a recursos, né, o seu reporte de recursos, estimativa de recursos, o EDGE. Tá? O EDGE é a ferramenta de geoestatística atrelada ao Leapfrog Geo. Tá? Nós temos ainda como extensão aqui o Hydro, é uma extensão de hidrogeologia que pode ser aplicada ao Leapfrog Geo e ao Leapfrog Works. Ela permite a construção de malhas de elementos finitos, diferenças finitas, para serem levados aí para softwares que fazem análises de fluxos subterrâneos, em subsuperfície, por exemplo, Mudflow e FeeFlow. Tá? E o Contaminant Extension é uma extensão atrelada ao Leapfrog Works. Ela é uma ferramenta também de geoestatística, porém ela é mais voltada, tá, para a área de gerenciamento de áreas contaminadas, para a gente realizar o estudo ali dos contaminantes, para saber ali o volume e o conteúdo de contaminantes que nós temos em subsuperfície. Tá? Então, em paralelo aqui, nós temos o Leapfrog Edge como ferramenta de geoestatística do Leapfrog Geo e o Contaminant Extension para o Leapfrog Works. Na minha apresentação aqui hoje, pessoal, eu vou focar principalmente no Leapfrog Geo e o Works com as suas respectivas extensões, o Edge e o Contaminant Extension, tá? E tudo isso, pessoal, integrado aqui no Central, que é a nossa ferramenta na nuvem, tá? Então isso aqui vai ficar mais claro para vocês à medida que eu for aqui apresentando, tá? Beleza, pessoal, a Sequent também ela possui, né, ela procura realizar sempre várias parcerias para garantir a interoperabilidade. Então, um output que você gera em outro software, a gente procura garantir que ele seja colocado, seja trazido para dentro do Leapfrog da maneira mais adequada possível, da maneira mais simples. Então, a Sequent procura fazer essas parcerias também com o intuito de que os outputs gerados no Leapfrog possam ser levados também da maneira simples e fácil para outros softwares, que a gente sabe que também, né, no ambiente da mineração, a gente não trabalha com um único software, né? O pessoal trabalha com uma diversidade de softwares. Pensando já aqui no fluxo de trabalho, pessoal, da usabilidade, tá, dos produtos Leapfrog, nós teríamos aqui então o que é o Leapfrog Geo, o Leapfrog Works, o Geotermal, o Edge, que é a ferramenta, né, de geoestatística, que seria então os produtos desktop, que você instala na sua máquina para fazer ali, colocar a mão na massa, modelar, né, fazer a sua estimativa e etc. Então aqui
os modeladores, geólogos, hidrogeólogos vão colocar a mão na massa trabalhando nos seus respectivos modelos. Aqui em cima, nós temos o Central, que é a ferramenta de gerenciamento de modelos geológicos 3D na nuvem. Vocês vão entender um pouquinho da capacidade dessa ferramenta, como que nós interagimos entre os objetos, tá, as informações de diversos modelos. Tá? Então a gente vai entender um pouquinho melhor ela logo logo. E aqui em cima, o Leapfrog Viewer, né, que ele vai ser uma ferramenta de visualização de modelos. Então, por exemplo, como o Diego comentou, né, ele produziu um modelo geológico e ele quer compartilhar esse modelo com terceiros. E esses terceiros não têm uma licença de Leapfrog DIO. Ele pode simplesmente gerar uma visualização do modelo e essa pessoa para a qual ele passar esse link de visualização vai poder ali percorrer o modelo, visualizar para saber como que o modelo está construído ou como que o modelo está evoluindo. Tá? Beleza, pessoal. Já focando aqui então a apresentação, o que é o Leapfrog DIO? Quando eu falo aqui o Leapfrog DIO, pessoal, entendam também Leapfrog DIO, Leapfrog Works. Tá? É a mesma matemática por trás, é o mesmo algoritmo. Tá? Então não tem por que a gente distinguir. Então, o que é o Leapfrog DIO? Hoje, o Leapfrog DIO, né, ele é uma ferramenta de modelamento geológico implícito em 3D. Como eu havia comentado com vocês, né, quando a gente fala modelamento geológico, acaba que a gente restringe demais. Hoje, o Leapfrog vai muito além disso. A gente pode modelar qualquer parâmetro geológico, categórico, numérico. Então, a gente pode modelar geologia, a gente pode modelar classes de maciço, a gente pode modelar parâmetros geotécnicos, a gente pode modelar barragem. Né? Hoje, o Vinícius Figueiredo, que estava aqui agora há pouco conosco, tem desenvolvido projetos assim, realmente fantásticos modelando barragens, tá? Que hoje em dia, né, o pessoal procura entender a fundação da barragem com bastante cuidado, a própria estrutura da barragem, a gente já pode modelar isso dentro do Leapfrog também. Tudo isso com modelamento implícito. Tá? E o Leapfrog, pessoal, vocês vão reparar que ele é um software com uma interface muito clean, muito limpa. Né? Ele não é um software do tipo toolbox, que você tem um tanto de caixinha aqui, você clica, aparecem mais outras caixinhas. Ele trabalha aqui com um fluxo muito bem definido. E seguindo esse fluxo, esse passo a passo, nós chegamos no nosso objetivo. Então, né, muito se fala assim, a modelagem implícita do Leapfrog. Né? Isso é um grande benefício que o Leapfrog traz. O Leapfrog ele nasceu implícito, né? Ou seja, toda a estrutura dele é voltada, né, para o modelamento implícito. Claro que se você quiser modelar também, né, explicitamente, colocando linhas e pontos, você também pode fazê-lo, sem problema nenhum. Tá? Mas além do modelamento implícito, que traz uma grande quantidade de benefícios, o que nós percebemos, né, quando a gente conversa assim, com os usuários, é que no dia a dia, o pessoal tem uma facilidade muito grande de aprender, de trabalhar com software. Tá? Porque ele é muito intuitivo e ele tem sempre o pensamento geológico atrelado à construção dos seus modelos, à construção das superfícies. E isso facilita muito ao geocientista, ao aluno que está aprendendo, ao geólogo que está trabalhando lá na mina, que está trabalhando num projeto de geotecnia. Tá? Então isso facilita muito a usabilidade, né, do software. Então a gente tem uma resposta muito boa em relação a isso. E hoje, o motor matemático aqui do Leapfrog, que possibilita todos esses benefícios, é o que nós chamamos de algoritmo volumétrico, tá? Que é o FastRBF, que é uma patente da Sequent. É a função de base radial rápida. É justamente essa função, esse algoritmo, que permite a gente construir superfícies de uma maneira muito simples, de uma maneira muito rápida e tão aderente, tão adequada a um banco de dados bastante complexo. Tá? Então, o segredo assim por trás, né, do Leapfrog é esse algoritmo aqui. E isso que permite, então, a natureza implícita do software. A gente trabalha também com a atualização dinâmica, que é um outro grande ganho, um outro grande benefício assim, espetacular. Tá? Por que disso? A gente construiu esse modelinho aqui, né? Com certeza aí quem está fazendo treinamento, se alguém estiver fazendo treinamento com a gente essa semana, quem for fazer com o Diego aí também, posteriormente, vai ver essas funções aqui, né, de atualização dinâmica. Uma vez que nós configuramos um modelo inicialmente, então, beleza, nós configuramos o modelo geológico, tá? Uma vez que nós inserimos uma nova informação, por exemplo, um novo banco de dados de sondagem, nova informação de mapeamento,
novas informações aí estruturais. O seu modelo ele é recalculado automaticamente. Você não precisa ali passar remodelando seção por seção. Tá? O modelo ele é automaticamente recalculado, uma vez que nós temos um fluxo aqui, tá? Construtivo interligado. Então, você atualizou sua base de dados, como a sua base de dados é um elemento construtivo do seu modelo geológico, seu modelo geológico é automaticamente recalculado e reprocessado. Tá? É disso que se trata a atualização dinâmica. Em relação aos dados de entrada que nós podemos trazer para o software, são os mais diversos possíveis. Com certeza aí o que muitos de vocês já trabalham, já trabalharam ou que vão trabalhar no futuro, né? Modelos de blocos, polilinhas, meshes, superfícies, dados estruturais, informações de mapeamento, shapes, mapas, fotos aéreas, tudo isso vocês podem trazer para dentro do Leapfrog, fazer um ambiente de integração dos seus dados, tá? Do seu projeto. Aqui alguns exemplos visuais, tá? Do que se trata, beleza? Essas informações que nós podemos colocar como input. E os dados de saída também são os mais diversos possíveis. Além dos sólidos geológicos que nós geramos, podemos gerar modelos de blocos, filmes para uma apresentação, imagens, sessões, planejar furos de sondagem, relatórios, estereonets. O estereonet, inclusive, é uma ferramenta sensacional aqui no Leapfrog. Tá? O pessoal que já fez geologia estrutural aí sabe que às vezes é complicado de visualizar lá a rede de Schmidt, pensar nela ali, né, como o hemisfério sul. Aqui a gente vê isso no 3D, tá? Que é muito bacana. Aqui alguns formatos que o Leapfrog pode exportar os seus sólidos, tá? Justamente garantindo essa interoperabilidade entre os softwares. E aqui alguns exemplos também de dados de saída, né? Superfícies, meshes, modelos de blocos, seções, filmes. Tá? E, pessoal, pensando aqui no modelamento implícito, tá? De que se trata, então, o Leapfrog? Quando a gente, então, insere um banco de dados dentro do Leapfrog, a gente faz algumas configurações básicas e pedimos, então, para o software trabalhar por si só, gerando, então, a interpolação que ele considera a mais adequada. Tá? Então, inserimos o banco de dados, fazemos algumas configurações, e a partir disso, ele gera para a gente aqui uma interpolação inicial. Porém, nós, como geólogos, que estamos trabalhando ali na área, sabemos, olha, ele gerou essa interpolação, mas será que isso aqui é o resultado mais adequado? Ou seria interessante eu colocar um trend estrutural, tá, uma outra informação para que ele interpole da maneira que eu julgue que seja adequada para a interpretação geológica ali da minha área que eu estou trabalhando. Com algumas configurações muito simples, muito rápidas, a gente pode vir e pedir para ele interpolar, considerando, por exemplo, um trend estrutural. Com o mesmo banco de dados, ele gera uma interpretação totalmente diferente. E a gente pode, então, comparar, tá, pessoal? A qualquer momento, olha, eu fiz por um jeito, quero fazer por outro. Muito simples isso no Leapfrog. Você sempre garante que você vai conseguir ali, né, pelo caminho no qual você deseja. Em relação ao modelamento feito, né, por um projeto aqui com o mesmo banco de dados, o que seria o projeto, né, estático e explícito, feito pelo método dito como tradicional, a gente gera feições aqui mais facetadas, mais triangularizadas, né, algumas feições não tão geológicas, e o mesmo banco de dados aqui modelado no Leapfrog com as ferramentas de modelamento dinâmico implícito, geram feições aqui mais geológicas, né, visualmente mais agradáveis também, mas o que na verdade a gente tem um retorno é que elas são mais coerentes com a realidade. Então o pessoal que modela aqui dessa maneira e, né, vai ao campo, trabalha lá, né, com furos de sonda e tudo, voltam para a gente e falam, olha Vinícius, quando nós modelamos com o Leapfrog, utilizando o modelamento implícito, a gente teve um resultado muito mais coerente com a realidade. Claro que os modelos, eles são uma representação da realidade, né? A gente nunca vai conseguir, talvez um dia, acho que é quase impossível disso, né? Mas que o modelo seja igual à realidade, né? Isso é praticamente impossível. Mas a gente tenta fazer com que ele fique o mais próximo possível para a gente tentar reproduzir a realidade virtualmente, né? Então, pessoal, focando aqui agora nessas aplicações do Leapfrog DIO. Como eu comentei com vocês, né, o Leapfrog DIO hoje,
ele é uma ferramenta de modelamento geológico, geomecânico, categórico, estrutural e numérico avançado. Aqui acaba que é muita coisa, mas é verdade, tá? O pessoal modela, assim, muita coisa dentro do Leapfrog. Modelamento estrutural, modelamento de categorias, tipo classificações de minério, classes de maciço, né, no caso aqui do modelo geomecânico, geologia, parâmetros numéricos, você tem o teor, o pessoal interpola teor, você tem parâmetros geotécnicos que são numéricos, o pessoal interpola também aqui dentro do Leapfrog. E o Leapfrog DIO, pessoal, ele tem aqui essas extensões, que é o Leapfrog Edge, como uma ferramenta de geoestatística para estimativa de recursos, porém você pode utilizar ela também para estimar outros tipos de parâmetro, como eu vou mostrar logo mais, tá? O Leapfrog Hydro, que eu comentei a vocês, a extensão de hidrogeologia, e nós temos também o IOGAS Link. Não sei se vocês conhecem o IOGAS, uma ferramenta da Reflex, muito bacana, tá? Para trabalhar com dados geoquímicos. Você faz aí, por exemplo, uma geoquímica e multielementar das suas amostras, você quer fazer os plots de classificação, tá? Você pode, então, trabalhar com o IOGAS e linkar o seu IOGAS com o Leapfrog DIO. É uma ferramenta sensacional também. E ele vem sendo muito utilizado, né, pelo que eu acompanho no dia a dia, trabalhando com os usuários, com os nossos clientes, muito para rotinas de atualização de curto prazo. Tá? Então, o pessoal foi ao campo, mapeou ali a frente de lavra, trouxe informações de furos de frente de lavra, de detonação, canaleta, coloca no Leapfrog, como ele trabalha com atualização dinâmica, tá? Ele já interpola, já reincorpora aquela informação nova ao seu modelo e já entrega o seu modelo ali, né, próximo do que você deseja. É até o que o Natanael, que estava aqui agora há pouco, está trabalhando aí arduamente para deixar o modelo dele rodando mais rápido para cumprir a rotina de curto prazo lá que ele precisa, né? Rotina de atualização de longo prazo também, né, que aí ele vai ter um tempo maior nesse processo, né, a gente vai ter aí sondagens mais espaçadas, então o Leapfrog funciona muito bem para gerar esses trends regionais, esses trends globais, tá? Então o pessoal utiliza muito para o longo prazo como modelo base depois para levar para o curto prazo. Rotinas de atualização para exploração, então o pessoal está trabalhando na exploração, às vezes no entorno da mina, ali no brownfields, ou às vezes ainda mais longe, num greenfields, o pessoal quer incorporar mapas geológicos, fazer alguns modelos conceituais, já tem amostra de superfície, já tem um furo de sonda ou outro, o pessoal incorpora tudo num projeto, né, para integrar, gerar um projeto ali regional, conceitual 3D também voltado à exploração. E aqui, né, como parâmetros aqui de estimativa, nós temos então o Edge, né, o pessoal utiliza muito, principalmente para fazer aí a estimativa de recursos, mas também outros parâmetros numéricos, por que não, né? Então a gente vê muito o pessoal interpolando parâmetros geomecânicos, que é uma tendência mesmo aí que a gente vê, o pessoal cada vez mais pedindo um conhecimento mais forte aí, né, mais profundo nesses parâmetros geomecânicos, e para isso também podem utilizar o Edge. Eu vou mostrar um exemplo disso a vocês, e a partir disso geramos nossos reportes de classificação de recursos, né, com conteúdo de material, massa, que aí já vai para uma fase mais avançada ali do desenvolvimento de uma mina, por exemplo, tá? Aqui, então, alguns exemplos só visuais, né, do modelinho aqui produzido no Leapfrog, com um banco de dados bastante robusto aqui, né, com uma sondagem bastante adensificada. A partir desse modelinho aqui, a gente realizou alguns estudos geoestatísticos e chegamos, então, aqui num resultado final, que seria o modelo de blocos, onde cada bloquinho aqui, né, tem uma informação ali associada a ele, né, um volume e um conteúdo de material. Né, que no final das contas, né, o pessoal, na mineração, o pessoal trabalha com blocos, né, o pessoal lá vai fazer o planejamento da mina, eles vão querer onde que está o bloco, né, para eles não importam tanto aqui a geometria, aqui, a geologia, eles querem saber do bloco. Né, então, esse aqui seria o resultado final, já mais avançado. Em relação ao Leapfrog Works, pessoal, nós temos como extensão o Contaminant Extension, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho dele, que é a ferramenta de geoestatística atrelada, mais vinculada ao gerenciamento de áreas contaminadas, e também o Hydro, ferramenta de hidrogeologia. Da mesma maneira como o Leapfrog DIO, ele é utilizado para o modelamento geológico, geomecânico, categórico, estrutural e numérico. Porém, devido a algumas ferramentas específicas que ele tem
ele é mais utilizado hoje na parte de engenharia, geotecnia. Então, o pessoal da geotecnia utiliza muito ele para modelar classe de maciço, parâmetros como RQD, CPTU, NSPT. O pessoal utiliza muito ele também, que eu vou mostrar já já, para fazer o que? Interpretações e modelamento de fundações para obras de engenharia civil, por exemplo, de uma barragem, né? Como é que a fundação da barragem está se comportando. Vou mostrar um exemplo desse para vocês já já. E aqui, como eu havia comentado, né, o gerenciamento de áreas contaminadas, nós temos o CX aqui, que é Contaminant Extension. Né? O gerenciamento de áreas contaminadas é também uma área que a gente às vezes não conhece, eu pelo menos na minha universidade, eu não vi muito, nem sabia que existia isso, para ser sincero, e hoje eu vejo que é um campo assim, amplo, assim, muito amplo. Né? Esses estudos são muito importantes e muito aprofundados. Tá? Como aqui alguns exemplos também modelados no Leapfrog Works, aqui uma barragem, tá? Com o nível d'água aqui, com o filtro da barragem, aqui embaixo a fundação da barragem, tá? Com as lentes aqui de colúvio, né, com as lentes de saprolito, e aqui à nossa direita um aterro sanitário, também modelado dentro do Leapfrog, com as seções aqui de análise de estabilidade, com o estudo aqui de percolação, né, de contaminantes, né, de conteúdo de contaminantes aqui, né, na franja, aqui, né, na cauda aqui de percolação do chorume, tá? Então, muitos tipos de trabalhos diversificados que são trazidos cada vez mais para dentro do Leapfrog. E então, pessoal, como ferramenta de integração, nós chegamos ao Central, que é a ferramenta nossa na nuvem, tá? Então, às vezes o Central, pessoal, pode parecer assim, né, para vocês que estão caminhando agora, começando a trabalhar com modelo geológico, entender um pouquinho desse ambiente 3D, o Central pode parecer algo ainda um pouco estranho, assim, tá? Então eu quero desmistificar isso aí para vocês. O Central é uma ferramenta muito bacana de gerenciamento desses modelos 3D. Ele trabalha em nuvem. Então, ele é uma nuvem da Microsoft Azure, tá? Onde a Sequent tem uma parceria, e a gente aqui da Sequent desenvolve toda a tecnologia de serviço atrelada ao Central. Ele proporciona a gente, então, um ambiente centralizado para os nossos modelos geológicos, auditável e colaborativo. Isso aqui, pessoal, esses que é um ambiente centralizado, auditável e colaborativo, são três vertentes muito importantes, né, quando a gente fala de bancos de dados. Os nossos bancos de dados, né, eles são, geralmente, incorporados em modelos geológicos. E como que a gente trata esse banco de dados de modelos geológicos? Onde que estão guardados os nossos modelos geológicos, né? Eles estão aí soltos em pendrive, em HD externo, eles estão aí no servidor da empresa. No Central a gente garante que a gente sabe exatamente aonde que está o nosso projeto. A gente sabe exatamente qual versão do projeto nós queremos acessar, tá? Beleza. E o que o Central nos permite fazer, pessoal? Então, vamos supor que vocês estejam trabalhando num projeto, seja um projeto aí de uma mina, tá? Então, você fez uma atualização ali, por exemplo, o Natanael, vou utilizar o Natanael aqui, pegar ele para Cristo para colocar como exemplo. Natanael está lá trabalhando com o curto prazo, tá? Ele está lá fez um mapeamento de curto prazo, de frente de lavra, trouxe a informação de mapeamento para o Leapfrog. O Leapfrog atualizou o projeto. E então, o Natanael ele quer subir uma cópia dessa atualização que ele fez para a nuvem. Então, ele sobe para a nuvem, para o Central, uma versão do projeto dele. Quando ele sobe essa versão de projeto, toda a equipe dele, inclusive o chefe dele, por exemplo, que quer ver o modelo, vai ter acesso ao modelo. Tá? E, além do mais, ele garante, quando ele sobe essa versão para a nuvem, essa versão de projeto vai estar salva e segura. Né? Não tem, por exemplo, o perigo dele perder isso, o HD externo queimar, o pendrive sumir. Tá? Isso está guardado na nuvem e seguro. O Central ele garante todo o controle de versão. Então, se você subiu uma cópia de versão, vamos supor, em 2017, e o seu projeto foi evoluindo, hoje nós estamos em 2021, com o mesmo projeto. Se você quiser acessar a versão de projeto lá de 2017, vai estar guardado na nuvem. Você pode acessar essa versão a qualquer momento. Isso proporciona ao seu projeto, né, um valor muito grande,
porque ele permite que todo o seu fluxo de trabalho seja auditável, né? Isso é muito requisitado hoje em dia, né, em qualquer empresa. Aqui nós temos ainda o processo de atualização dinâmica e algumas integrações, que eu vou citar isso logo mais. A gente vai entender como que um projeto Leapfrog pode conversar com o outro dentro do Central. Nós temos um ambiente de revisão de projeto. Então, Natanael, novamente, subiu o projeto dele para a nuvem. O coordenador dele precisa revisar. O revisor tem um ambiente específico para ele revisar, colocar comentário, pedir assim, Natanael, por favor, dê uma olhada naquele contato ali que você modelou, cara, acho que pode dar um ajuste. O revisor coloca o comentário, o Natanael recebe esse comentário, tá? Isso tudo para a gente garantir, então, uma tomada de decisão colaborativa, integrada. A gente tem um sistema de notificação que garante, então, que toda a equipe esteja sabendo o que de fato está ocorrendo com o seu modelo. O Central trabalha em 3 frentes, tá, pessoal? Eu vou focar aqui hoje principalmente na integração com o Leapfrog, tá? Onde que o modelador faz a atualização do modelo, modela ali, põe a mão na massa e publica a versão na nuvem. Essa versão na nuvem vai estar disponível para toda a equipe. Um outro geólogo, por exemplo, o Natanael, subiu a versão de projeto dele para a nuvem. O geólogo que trabalha com ele, né, por exemplo, o Gabriel, ele pode pegar essa cópia de versão de projeto que está lá na nuvem, ele tem acesso a ela, e pode trabalhar agora na máquina dela, já que a versão está lá disponibilizada. Tá? Aqui nós temos o browser, que é um ambiente de revisão. Então, o revisor de projeto, ele acessa o projeto pelo browser. E nós temos o portal, tá? Que ele é um link web. Tem diversas funcionalidades aqui fantásticas dentro do portal, onde você consegue, então, interagir com a sua equipe, visualizar o modelo, você concede permissões, você sobe arquivos. Ele funciona também como um repositório de dados. Você pode guardar quaisquer tipos de dados aqui dentro do portal. Esse aqui, pessoal, seria um fluxo de trabalho dentro do Central. Tá? Vou mostrar isso ali dentro do Leapfrog agora para vocês. Tá? Onde cada bolinha dessa aqui é uma versão de projeto. A gente vai subindo isso, tudo isso na nuvem. Tá? Tudo isso aqui guardadinho, backupado, versionado. Tá? Você garante todo o histórico de projetos que você deseja. E como alguns fluxos de trabalho que nós temos a possibilidade de gerar dentro do Central, foi até uma dica aí que eu dei para o Natanael outro dia. Ele tem um modelo lá que é um modelo muito robusto, um modelo muito grande, que acaba que fica um modelo pesado. Então eu falei, Natanael, por que você não tenta, por exemplo, separar o seu modelo aqui em diversas zonas? Tá? Então você tem um modelo principal, onde você gera esses braços aqui, tá? Você gera esses galhos aqui que nós chamamos, e nós separamos o modelo principal em 3 zonas, zona A, zona B e zona C. E o que foi modelado aqui na zona A, o que foi modelado na zona B, o que foi modelado na zona C, pode ser integrado, então, no seu braço aqui, no seu galho principal. Você pode trazer a informação do que foi modelado aqui, aqui e aqui, para esse branch, tá? Para essa versão de projeto. Você garante a integração da sua informação na nuvem. Tá? O pessoal utiliza muito essa estratégia para deixar, então, os modelos mais leves, os modelos mais direcionados, rodando mais livres. Outro fluxo de trabalho muito legal também é, por exemplo, aqui o pessoal que utiliza o Edge para fazer estimativa. Então aqui nós teríamos um branch, esse braço aqui que seria o modelo geológico, e esse aqui à direita que seria então de estimativa de recursos. Então, quando a gente vai estimar, a gente vai precisar, né, assim, necessariamente do sólido, onde nós queremos estimar, e o banco de dados. Então, nesse projeto aqui, eu puxo o modelo geológico, que foi produzido aqui, tá, na versão de geologia, eu puxo o modelo geológico aqui para o meu projeto de estimativa, onde eu já tenho o banco de dados e faço a estimativa. Atualizei o modelo geológico, eu recebo instantaneamente uma notificação no meu projeto de estimativa, dizendo, olha, o seu modelo geológico ele foi atualizado. Você, com um clique, puxa a versão aqui mais recente da geologia para o seu projeto de estimativa, a sua estimativa é automaticamente refeita, recalculada, e você tem uma nova versão de projeto na nuvem totalmente atualizada. Tá? Pessoal, aqui dentro do PowerPoint, tá? Era isso que eu gostaria de mostrar a vocês.
e eu vou então migrar para o Leapfrog, tá? Tanto para o Leapfrog DIO quanto para o Leapfrog Works, que eu vou mostrar um pouquinho, rapidamente aqui, alguns projetos, tá? De aplicações do Leapfrog, tanto do Leapfrog DIO quanto do Leapfrog Works, e essa comunicação com o Central, tá? Então, pessoal, aqui eu vou abrir primeiramente o Leapfrog DIO, tá? Essa aqui é a interface, tá, do Leapfrog DIO. Como vocês podem reparar, é uma interface bastante simples, né? Com o fluxo de trabalho que a gente precisa, ele está todo aqui. E a gente acessa as ferramentas clicando com o botão direito nelas. Tá? Cliquei, por exemplo, em pontos, botão direito, nós temos várias ferramentas disponíveis. A gente vai acessando elas à medida que nós precisamos. O Leapfrog ele passou por uma modificação bastante importante, aí deve ter em novembro do ano passado, e nós migramos da versão 5 para a versão 6. Tá? Isso trouxe várias novas ferramentas e também, uma melhoria muito grande no processamento. Tá? Então o Leapfrog hoje ele está realmente assim, voando na questão de processamento de modelo. Tá? Aqui, pessoal, então eu estou na interface do Leapfrog DIO, e como vocês podem reparar, eu tenho uma abinha aqui, que é a minha abinha do Central Projects, tá joia? Quando eu clico nela, eu tenho aqui vários servidores, que são servidores internos aqui da Sequent, onde nós trabalhamos com os nossos projetos. Tá? Nesse momento aqui, pessoal, o que eu gostaria que vocês entendessem é que, para eu acessar, então, os meus projetos, todos eles estão na nuvem. Eu não estou guardando esses projetos aqui necessariamente na minha máquina. Eu não tenho essa real necessidade. Então, eu acesso aqui os meus projetos na nuvem e puxo eles para a minha máquina para eu trabalhar com eles. Tá? Então, aqui eu tenho vários servidores. Tá? Nesse momento aqui, eu estou conectado a um servidor específico, que é esse Central Beta, que eu estou aqui, olha, conectado a ele. E, então, eu tenho vários projetos, como vocês podem reparar aqui, disponíveis. Todos eles, meu usuário, Vinícius, tem acesso. Tá? Eu vou mostrar aqui alguns a título de exemplo para vocês. Tá? Por exemplo, no aspecto de modelamento geológico estrutural. Tá? Deixa eu achar ele aqui, o que eu queria mostrar a vocês está aqui, Castle Hill. Eu vou abrir esse projeto aqui. Reparem então, pessoal, que eu cliquei aqui em Open para abri-lo. Só um minutinho. Aqui, pessoal, reparem só que quando eu cliquei ali para abrir o Castle Hill, ele abriu aqui para mim uma história de projeto. Tá? Então, essa história de projeto aqui conta todo o passo a passo, toda a minha história do meu projeto, como o próprio nome diz. Cada bolotinha dessa aqui é uma versão de projeto que está na nuvem. E eu sei aqui, olha, as datas que essas versões foram publicadas, eu sei quem foram as pessoas que fizeram a publicação, eu tenho aqui os comentários dizendo o que foi atualizado de uma versão para outra do projeto. Então eu sei exatamente como que o meu projeto está, como que ele caminhou. Tá? Tudo isso aqui conta a exata história do meu projeto, como que ele evoluiu, né, dentro aí ao longo dos tempos, né, que o projeto foi sendo executado. Então aqui, eu venho aqui na minha ExcenView, tá? Eu tenho um projetinho que é uma área, tá, até relativamente, né, complexa, só a título de exemplo mesmo. Aqui nós temos uma região com falhas, né, dobras, como vocês podem ver aqui, né, camadas sendo truncadas aqui pelas falhas, né, ou então até mesmo aqui, talvez a falha aqui, né, não sei se inicialmente dobrou e depois falhou. E aqui, para esse modelinho aqui especificamente, a gente utilizou uma grande quantidade de dados estruturais. Tá? Então, deixa eu só colocar aqui, olha, eu vou colocar na minha visão de topo. Esse banco de dados aqui foi até um dos que eu passei para o Diego. Tá? Depois, o Diego, talvez aí no futuro, aí ele já fazendo alguns testes, ele possa utilizar também aí nos treinamentos e nas aulas dele. Tá? É um banco de dados muito legal para trabalhar com modelo estrutural. Olha que eu faço um perfil, estou vendo exatamente o comportamento das minhas camadas, e eu posso então, olha, viajar pelo meu modelo. Olha, estou viajando aqui exatamente como é que as minhas camadas estão comportando, né? Como elemento construtivo principal aqui, pessoal, nós utilizamos então a sondagem, tá? Então, com a informação de litologia. Deixa
Deixa eu só mostrar isso aqui a vocês. Deixa eu só tirar o meu slicer. Então aqui, pessoal, tem um banco de dados de sondagem, tá? Esse modelinho foi basicamente construído a partir dele, e também a partir aqui de um banco de dados de estrutural, tá? Peraí, deixa eu só pegar ele aqui. Tanto informação de sondagem, de dados estruturais que vieram aqui, olha, em furos de sondagem, tá? Informação coletada de dados estruturais em sondagem, quanto também informação estrutural que foi tirada do campo, né, de coleta de dados de campo. Aqui, ó, deixa eu trazer a topografia para vocês visualizarem. Aqui, então, olha, eu tenho um mapa geológico, tá? Onde a falha aqui foi mapeada, né? Eu tenho presença também de coberturas aqui, né, que eventualmente dificultam a questão do mapeamento, do entendimento, e aí o 3D vem muito forte para nos auxiliar no entendimento dessas estruturas em profundidade, né? Então aqui eu tenho furo de sonda, tenho discos estruturais coletados na sondagem, discos estruturais coletados em superfície, e a partir disso a gente vem aqui e constrói as nossas superfícies, tá? Deixa eu só limpar aqui a minha tela. A partir dela, então, eu tenho aqui os meus modelos geológicos, né? Geological Model. Deixa eu pegar aqui uma porção. Aonde eu tenho aqui, olha, nesse bloco de falha aqui, eu tenho todas essas superfícies modeladas, olha. E essas superfícies aqui, elas condizem, elas respeitam a informação geométrica dos dados estruturais que nós temos, tá? E os dados estruturais que nos remetem a essas dobras, né? Então, foi uma integração de informações aqui, entre dados estruturais e dados de mapeamento e sondagem também, para a gente chegar no nosso modelinho final, que é aqui, então, meu output volumes. Deixa eu novamente traçar a seção aqui, que eu saí, eu não sei, aqui, ó. Tá. Beleza, pessoal. Esse aqui é um primeiro exemplo que eu gostaria de mostrar de uma aplicação, tá? De modelos geológicos estruturais complexos, feitos aqui dentro do LeapFrog.io, tá? E mostrando aqui que nesse momento, olha, eu acesso o meu projeto pelo Central, tá? Eu não acesso aqui, eu chego aqui numa pasta do meu computador e acesso, né? Eu acesso tudo aqui pela plataforma de comunicação com o Central, com a nuvem. Nesse momento aqui, pessoal, essa versão de projeto que eu abri para vocês, eu baixei ela aqui, tá, para o meu computador. Então, estou abrindo ela para vocês. Se eu quisesse acessar uma versão anterior, uma versão que foi feita, por exemplo, lá no dia 5/3/2020, essa primeira versão, eu clico nela aqui, faço o download para a minha máquina e abro ela e posso visualizar, trabalhar nela normalmente, tá? Beleza, pessoal. Um outro exemplo aqui que eu gostaria de mostrar a vocês voltado, por exemplo, aí à parte, né, de geotecnia, WolfPass Geotechnical. Deixa eu abrir esse projeto aqui para vocês. Eu comentei, né, que muito se é feito o estudo aí, a estimativa de recursos dentro do LeapFrog.io, utilizando o Edge, mas esse exemplo aqui em específico é um projeto de geotecnia, voltado aí, no caso, para a interpretação e a estimativa de parâmetros geotécnicos. Então, aqui, dentro do modelo geológico, a gente tem aqui, olha, algumas separações geotécnicas, né, domínios geomecânicos. Além, eu tenho meu modelo geológico, né, meu modelo base, que eu trago aqui para vocês. Esse modelinho aqui. Deixa eu tirar aqui o recente. Tá? E esse modelo geológico aqui, a gente tem, além do modelo geológico, modelos aqui, por exemplo, de domínios de falha, por exemplo. Então, exatamente aqui, olha, essa porção aqui eu sei que é uma falha, eventualmente uma falha preenchida, ou uma caixa de falha, que tem uma zona de influência da falha, aqui uma outra falha também lateral, que se comunicam aqui, né? Elas têm uma interação aqui, tá? Em profundidade. Aqui, a partir disso, a gente pode gerar, por exemplo, também um buffer, né? Uma zona de influência da falha. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu trazer essa zona de influência.
Isso aqui é muito importante para a área de geotecnia, pessoal. O pessoal, às vezes, entender como é que essas zonas de falha vão poder influenciar aí no planejamento da mina, numa lavra, né, se existe algum perigo de um talude cair, do talude não cair, devido à interação dessa estrutura aqui, dessa falha com um determinado talude, por exemplo. Tá? Então, é sempre muito importante a gente caracterizar, entender como que essa falha aqui, né, qual que é a característica geomecânica dela. Ela é uma estrutura mais de risco, né, ela traz algum risco aqui para a minha lavra. Então, é sempre importante a gente ter essa informação modelada também e incorporar isso dentro do nosso projeto. Tá? Aqui, então, pessoal, esse projeto aqui em específico, dentro aqui da pasta Estimation, que é a pasta atrelada ao Leapfrog Edge, que é a ferramenta nossa de geoestatística, a gente fez uma estimativa para o RQD. O RQD, aqui no caso, para o diorito, que é uma litologia de interesse. Então, o domínio aqui de estimativa é o diorito aqui, né, delimitado pela falha, tanto a oeste quanto a leste, tá? Nós temos as amostras aqui com os parâmetros de RQD, o RQD aí, que é o Rock Quality Designation, né, que é um parâmetro aí que envolve um pouco aí da questão de fraturamento do maciço, né? Então tem as minhas amostras lá dentro do projeto. Deixa eu só colocar um pouquinho aqui. Então lá estão as amostras, ficou muito grande. E essas amostras, então, são utilizadas para a gente gerar a nossa estimativa, fazer aqui a radiografia, né, fazer o nosso modelo espacial, como que as nossas amostras estão conversando entre si. Então, definimos aqui os nossos estimadores. Para esse caso aqui, utilizamos o inverso da distância. Não sei se vocês estão familiarizados com esses tipos, né, de estimadores. Muito comum a utilização do inverso da distância, o vizinho mais próximo, krigagem, e também o próprio RBF, que é um motor matemático aqui do Leapfrog. A partir disso, a gente gera aqui um modelinho de blocos, e a gente vê, então, a nossa informação. Só um minutinho. Então, a gente vê aqui, olha, a informação. Deixa eu só colocar aqui o inverso da distância. Então, aqui, olha, a gente vê a informação do RQD, que foi estimada pelo inverso da distância, carimbada no modelo de blocos. Tá? Então, isso aqui é um fluxo de trabalho de estimativa de um parâmetro geotécnico feito no Leapfrog Edge. É uma coisa que a gente está vendo assim, demais as empresas solicitando isso aí para as empresas de consultoria, principalmente as consultorias em geotecnia, por exemplo. Tá? Então, cada bloquinho aqui, quando a gente clica, né, uma vez que é feita a estimativa, cliquei num bloquinho aqui. Esse bloquinho ele tem um valor de RQD estimado. No caso aqui, 84, tá? Que é um valor bom, né? O RQD ele vai de 0 a 100, quanto mais próximo de 0, pior. Então, 84 é um valor bacana. Dessa maneira, a gente pode identificar aqui as zonas, né, de maior risco, de maior fraturamento, que podem influenciar aí na nossa lavra, né, num determinado planejamento, tá? Beleza. Novamente, pessoal, vocês viram que eu acessei aqui o meu projeto dentro do Central. Eu não vim aqui e busquei o projeto dentro do meu computador. Tudo isso aqui são as versões que eu tenho dentro do Central, tá? E aí a gente pode, então, comunicar essas informações. Eu vou passar aqui para mostrar um exemplo de como comunicar essas informações entre projetos agora aqui. Então, por exemplo, novamente, acesso aqui o meu servidor, tá? Vou mostrar para vocês aqui o WolfPass Operation, que é o mesmo projeto, mas é a parte de operação. Novamente aqui eu tenho todo o meu fluxo de trabalho aqui contado, todo o passo a passo do meu projeto desenvolvido aqui na nuvem. Eu já tenho esse projeto aqui, vou abri-lo. Só um minutinho. Beleza. Então, esse aqui já é um projeto, né, de operação. A gente já fez um estudo geotécnico, por exemplo, já viabilizou aqui. A gente já tem aqui uma possível cava, uma cava futura, já pensando numa cubagem. Olha, quanto de minério que eu vou ter quando eu lavrar com essa cava aqui, né? Então, já num estudo, ou então um estudo de operação ali mesmo, de dia a dia. Lavrei tal frente de minério, quanto que eu vou ter ali de minério, quanto que eu vou recuperar, tá? Então, nesse aspecto.
E aqui, reparem só, eu tenho um modelinho geológico, né, aqui embaixo. Eu tenho aqui a minha cava, a minha topografia já seccionada pela cava, tá? E se eu quisesse interagir, por exemplo, né, eu tenho aqui esse modelo que é um modelo de operação. O Natanael sabe muito bem aí que é um modelo que está sempre com atualizações de curto prazo rolando o tempo inteiro. Então, você traz a amostra nova, nova campanha de sondagem, você incorpora essa informação aqui. Então, aqui dentro, eu só quero ter basicamente o que é a minha geologia que eu preciso atualizar. Eu não quero ter o meu modelo geotécnico todo aqui dentro, porque eu quero deixar esse modelo voltado ao meu objetivo, né? Ou seja, a minha atualização de curto prazo. Então, você não precisa ter toda a sua informação, todo o seu banco de dados que você utilizou para construir o seu modelo geotécnico aqui dentro. Mas você pode incorporar aqui dentro alguma informação que seja útil para você no seu modelo geotécnico. E como que nós fazemos isso? Reparem só que, por exemplo, eu venho aqui no Geological Models. Quando eu clico com o botão direito, eu tenho a opção de importar um modelo geológico a partir do Central, a partir da nuvem. Quando eu clico aqui, eu acesso dentro do servidor, dentro da nuvem, qual projeto que eu quero, que eu tenho acesso, que eu quero trazer a informação para esse que nós estamos trabalhando aqui agora. Eu vou acessar o meu projeto de geotecnia. Vou acessar aqui, por exemplo, essa versão de projeto e vamos supor que eu quero trazer, então, os meus buffers aqui, as minhas zonas de falha que eu tenho. Seleciono aqui ele e clico, então, em Import. Eu estou importando um modelo geológico que eu construí no projeto de geotecnia, agora para o meu projeto aqui de operação. Cliquei aqui em Import. Ele vai demorar aqui um pouquinho, pessoal, que vocês já viram que a minha internet não está muito boa, mas já já vai, tá? Preocupem não que ele vai. E aqui, então, só para mostrar a vocês aqui mais alguns outros parâmetros que nós temos aqui, vou limpar a tela. Por exemplo, olha o meu modelo de blocos, que está aqui. Então, tenho aqui um modelo numérico, que foi carimbado no modelo de blocos. Tá? Eu tenho aqui o meu modelo também de escavação, que é sempre um fluxo de trabalho muito utilizado aqui dentro do Leapfrog. Ou seja, eu quero cubar em relação a uma cava, né? Então, eu gero aqui um modelinho da minha escavação, da minha cava, em relação ao pit, o que está dentro do pit, como vocês podem ver aqui agora, ó, pit, que é o nomeado aqui de unmined. Então, eu sei exatamente o que está dentro do meu pit e exatamente o que está fora do meu pit. Para uma cubagem de recursos, isso aqui é uma ferramenta muito interessante de ser trabalhada. Tá? Beleza. Só mais um minutinho aqui, que ele vai fazer, tá, pessoal? Eu testei aqui logo antes da nossa apresentação e ele veio, demorou um pouquinho, mas quando ele vai aqui, ele vai de uma vez. E beleza. Aqui, pessoal, dentro do WolfPass Operation, vocês podem reparar que nós temos sempre, né, um fluxo de trabalho que nós temos dentro de um projeto, e ele não necessariamente se repete para outro. Vai muito da necessidade de cada um. Tá? Então, eu tenho trabalhado no momento, dando muitos suportes aí a empresas que estão utilizando o Central no aspecto aí de divisão de cavas, por exemplo. Então, você tem um projeto muito grande, né? Você quer separar ele, subdividir. Então, você deixa aqui um branch, um braço para uma cava, um braço para uma outra cava. E depois integra toda a sua informação no seu projeto central. Dessa mesma maneira como nós estamos fazendo aqui, tá? Importando o modelo geológico a partir do Central. Tá? Só um minutinho. Tá. Deixa eu ver aqui se ele vai. Deixa eu ver se eu trago um outro modelinho aqui mais leve, pessoal. Tá. Geological Models. Import Geological Model from Central. Deixa eu acessar aqui o modelo de geotecnia de novo. Vou pegar aqui então os meus fault blocks e vou importá-los. Tá? Deixa ele aqui. Vamos dar sequência aqui.
Então, eu já volto aqui, tá, pessoal, para mostrar isso aqui a você. Só para não agarrar muito tempo, eu já estou acabando, tá? Eu me cedi aqui um pouquinho, mas já eu estou acabando. Então, eu vou migrar aqui agora para o Leapfrog Works, tá, que está aqui. E gostaria de mostrar algumas outras aplicações do Leapfrog mais voltadas a essa parte de gerenciamento de áreas contaminadas e de engenharia, tá? Então, por exemplo, aqui no Leapfrog Works, vocês reparem que a interface ela é muito similar. Eu vou acessar, então, aqui o meu servidor. Nesse caso, vou acessar um outro servidor aqui, que é o LAN TSR, aonde eu vou mostrar a vocês rapidamente aqui um projetinho de um aterro sanitário, tá, que nós temos aqui. Então, clico em Open. Beleza. Então, olha aqui, pessoal, um aterro sanitário, onde nós temos aqui, né, cada camada de lixo aqui que é depositada e compactada, cada talude desse aqui. Aqui embaixo nós temos as estimativas aqui feitas para entender como que está se comportando, olha, o nosso contaminante proveniente do chorume, ver então, inclusive aqui, se as nossas remediações, nossas estratégias de remediação ou estratégias aqui, né, de não deixar o chorume contaminar aqui a minha drenagem, né, o meu lençol freático aqui está sendo feito da maneira correta, né, a gente vê então o comportamento da pluma, né, a quantidade de contaminantes que nós temos. Deixa eu traçar aqui uma seção para vocês identificarem então o modelo aqui. Que olha, já tudo em blocos, né? Então, isso aqui já está com o valor aqui estimado no modelo de blocos, tá? E aqui, reparem só as seções, tá? Aqui são seções, né, de análise de estabilidade de talude. Se a gente dá um zoom aqui, a seção está com um valor de 1,96, o fator de segurança, que está um fator interessante. Essas seções aqui, elas vão direto daqui para o GeoStudio, do GeoStudio para cá. Tá? A gente tem essa interoperabilidade das seções que são exportadas aqui, a partir do Leapfrog, diretamente para o software de análise de estabilidade. Tá? Então, aqui mais um exemplo de aplicação do Leapfrog, o aterro sanitário. Gostaria de mostrar aqui a vocês ainda o Chlorinated. Não, vou mostrar aqui então no beta aqui um outro projetinho do New York, que é bem legal. A cidade ali, a ilha de Manhattan, tá, com as estruturas, os prédios, todo dentro do Leapfrog Works. E a fundação modelada aqui dentro do Leapfrog. Beleza. Então aqui, olha, essa aqui, né, seria, se eu não me engano, a ilha de Manhattan, tá? A fundação modelada aqui em profundidade, como vocês podem ver, o substrato da cidade, e os prédios aqui, pessoal, foram trazidos todos na pasta Designs, que são arquivos BIM, né, os Building Information Modeling, são hoje em dia cada vez mais sendo utilizada essa tecnologia, por exemplo, no Civil 3D, para gerar as estruturas, cópias, né, digital twins das estruturas, por exemplo, prédios, barragens, galerias, empreendimentos. Então, aqui nós trouxemos toda a cidade, né, modelada em BIM, adicionamos ela aqui na pasta Designs, ela fica então aqui, né, na topografia, e o trabalho aqui foi basicamente o trabalho de modelar a subsuperfície. Tá? Deixa eu traçar aqui uma seção, a gente pode então caminhar aqui pela seção e ver então como que Manhattan, né, está aí perante a sua geologia. Né? Aqui eu não vou saber exatamente qual é a geologia que está aqui agora, não lembro muito bem quais são essas designações aqui. Beleza, vou voltar aqui ao Leapfrog Dio, só para ver que olha, ele trouxe para a gente. Então, reparem só que voltei aqui ao projeto de operação, tá, pessoal? Por favor, não confundam. Desculpa aí o vai e vem. Mas então, no meu projeto de operação aqui, eu tenho aqui esse modelinho
combinado aqui, que então reflete aqui como está a minha geologia perante a minha cava, e eu quero integrar aqui, por exemplo, o meu modelo lá de falhas que eu tenho, então meu fault blocks. Eu trouxe ele de um projeto lá de geotecnia para o meu projeto de operação. E aí eu tenho aqui alguns sólidos, que eu tenho, por exemplo, essa posição central, que não é a posição de interesse aqui. Eu tenho então, não, na verdade a posição central é de interesse sim. Eu peguei um modelinho que não seria o mais interessante de mostrar a vocês, mas aqui, por exemplo, olha, eu tenho essa posição central aqui, olha, que é uma posição que está entre falhas, tá? Então eu sei que quando eu trago para cá é uma posição que eu tenho que ter maior cuidado, eu preciso fazer um estudo mais adequado perante a minha operação para ver se essa região aqui, que é uma região de maior risco, não vai ter nenhum tipo de risco para a minha operação, né, para a minha lavra. Tá? Então a gente pode trazer informações de lá que sejam úteis para o nosso modelo aqui, simplesmente integrando projetos, tá, dentro do Central. Em nenhum momento eu precisei baixar esse projeto aqui para o meu computador e incorporar essa informação, importando isso aí de maneira externa à nuvem, sempre trabalhando na nuvem. Tá? Vou fazer mais uma coisinha aqui, deixa eu deletar esse projeto, que não foi o mais legal que eu gostaria de trazer a vocês. Só ver se ele vai aqui agora. Só ver se é o mesmo projeto, o GeoBeta, isso mesmo. Então aqui, o Geotechnical Domain. Deixa eu pegar aqui o Fault Buffers, deixa ele importando aqui. E aí, mais um projetinho que eu gostaria de mostrar a vocês, que ele também está aqui dentro do LeapFrog.io, que é um projetinho de barragens. Geralmente, a gente modela essas barragens aqui dentro do LeapFrog Works, né, mas não é uma especificidade. A gente pode também modelá-la dentro do LeapFrog.io, sem problemas nenhum. Então, pessoal, imagina só que fluxo de trabalho interessante a gente ter isso aqui na nuvem. Por exemplo, eu modelei a barragem. E aí eu fui atualizando os meus parâmetros de monitoramento da barragem. Então, sei exatamente como que estava meu nível d'água lá no dia dessa publicação aqui, que é no dia 24/6/2020. Depois, meu parâmetro geotécnico foi lá, o meu nível d'água, o meu piezômetro foi atualizado. Como o LeapFrog trabalha com atualização dinâmica, a superfície de nível d'água é automaticamente atualizada. Então, nós temos aqui uma nova atualização. Então, a gente sabe exatamente como que a nossa barragem está se comportando ao longo do tempo. Nós temos tudo isso aqui documentado, todo esse passo a passo. Você pode, olha, lá na data tal, eu vi que meu nível d'água na minha barragem, ela teve um comportamento estranho. O que será que foi isso? Você tem isso aqui tudo documentado. Tá? Aqui eu vou trazer esse modelinho aqui de barragem, tá? Para vocês, só um minutinho. Beleza. Aqui, pessoal, então, olha, isso aqui é uma barragem modelada dentro do LeapFrog.io. Tá? Isso aqui é uma barragem hipotética, tá, pessoal? Mas a gente já tem vários projetos de barragem de clientes nossos aí, de consultorias, modeladas dentro do LeapFrog.io. Então, a gente modelou aqui uma fundação com uma dobra, né, e a nossa barragem está exatamente na calha da dobra. Aqui, ó, na zona de charneira, né, na calha aqui do vale, que é a zona de charneira da dobra. Se eu traço aqui, então, uma seção, peraí. Se eu traço aqui, então, uma seção, peraí. Peraí, deixa eu pegar aqui a seção, beleza. Então, aqui, olha, eu estou vendo a estrutura, né, ou seja, a minha barragem, o filtro da minha barragem, tá? Estou vendo aqui o meu rejeito, tá, modelado, então aqui é a montante e aqui a jusante, tá?
Eu posso trazer aqui também o meu nível d'água, tá? Deixa eu trazer aqui meu water table. E eu sei, então, como que o meu nível d'água está se comportando, né? Ou seja, a gente vai atualizando aqui a nossa base de dados na nossa sondagem. Deixa eu trazer ela aqui, só um minutinho. Essa aqui. Então, aqui, ó, deixa eu colocar apenas uma transparência para vocês visualizarem. Então, aqui eu tenho meus instrumentos de monitoramento, olha, que mostra nível d'água, piezômetro, né? Aqui eu tenho um filtro, a gente percebe como é que o nosso nível d'água abaixa após o filtro, né? O filtro vertical, o filtro horizontal. Então, como o LeapFrog trabalha dinamicamente, a gente fez uma leitura semana passada. Então, essa leitura está aqui. A gente fez uma leitura essa semana, a gente atualizou o banco de dados, ele atualiza o nosso nível d'água aqui na nossa estrutura. E isso tudo a gente tem, então, documentado, todo esse passo a passo dentro do Central. Tá? Então, está aí mais uma grande funcionalidade. Né? Além de toda a integração, a gente consegue auditar, a gente sabe exatamente tudo o que está ocorrendo no nosso projeto. Tá? Beleza, deixa eu só ver aqui então, projetinho de barragens, tá ok? Deixa eu só voltar aqui no WolfPass Operation, só ver se ele trouxe a informação. Eu acredito que não. Tá. Vou deixar ele aqui carregando, pessoal. Não vou desistir não, porque enquanto a gente finaliza aqui, ele carrega, e aí eu mostro para vocês, tá? Pessoal, é claro que assim, né, o Central, isso aqui que eu estou mostrando do Central para vocês é apenas uma pequena parte, né? Acaba que fica algo um pouco até superficial, porque o Central ele vai muito além, ele é muito abrangente, possibilita diversos fluxos de trabalho, diversos tipos de integração. Tá? Eu posso trazer diversos tipos de informação de um projeto aqui, por exemplo, de geotecnia para o projeto de operação. Não só um modelo, eu posso trazer nuvens de pontos, discos estruturais, polilinhas, tá? Posso trazer sondagem. Então, as integrações, os fluxos de trabalho que te possibilita são muito diversos. Tá? E daí que vem o valor da ferramenta. A gente está trabalhando na nuvem, garantindo um ambiente seguro para a integração dos nossos projetos. E isso vem a calhar, como a gente está vendo aqui, para diversos tipos de fluxo de trabalho, diversos tipos de aplicações que o LeapFrog tem. Por exemplo, desde barragens até projetos aqui, né, de operação de mina, de estimativa, né, integração de estimativa com modelo geológico, igual nós discutimos ali inicialmente. E então é uma ferramenta muito ampla, tá? Enquanto, pessoal, ele carrega aqui, enfim, aqui, ó, era só esperar um pouquinho mesmo, minha internet aqui não está muito boa. Então, aqui, olha, no meu projeto de operação, eu posso integrar também informação de geotecnia. Então, aqui, olha, eu tenho as minhas zonas de falha, que são as zonas aqui. Então, aqui, olha, eu vejo exatamente, olha, o meu buffer, né, eu tenho a minha falha aqui na posição central. A partir dela, a gente gerou buffer, que seriam zonas, então, de influência da falha, zonas que a gente tem que tomar um cuidado na nossa operação. E esse modelo, ele está aqui. Eu não produzi ele aqui, né? Então ele não pesa tanto aqui o meu processamento, né? Ele não pesa aqui o meu fluxo de trabalho. Eu tenho apenas ele aqui para integrar, adicionar uma informação que é muito útil ali para o dia a dia da operação, né? Um modelo geotécnico, por exemplo, seria aqui a falha, poderia ser uma classe de maciço, algo do tipo, tá? Isso que o Diego comentou, pessoal, que é muito bom ele ter lembrado, eu tenho esse projetinho aqui, deixa eu mostrar a vocês essa visualização do estereograma. Deixa eu abrir aqui o Castle Hill. A gente sempre fala daquele hemisfério sul, que é a metade inferior da laranja. A gente está vendo aqui ela, exatamente. Com a posição dos pontos polares, a gente identifica aqui os planos, né, que são os traços, né, perpendiculares, o ponto polar perpendicular, né, ao plano. E então acaba que é uma ferramenta de integração aqui visual muito bom, tá, dos dados. Tá, coloquei em seção, então a gente vê exatamente os planos, né? Aqui, ó, né? O ideal seria ver em 3D aqui. Aqui, o que eu estou falando, né, que eu não estou vendo o meu círculo maior aqui. Na verdade, eu estou vendo, mas pelo fato do plano estar aqui preenchido, a gente pode, né, por exemplo, se nós temos aqui todo o banco de dados, né, a gente pode fazer as separações, tá? Então, por exemplo, aqui, deixa eu adicionar aqui uma informação, por exemplo,
as estruturas aqui desclusterizadas. Então, aqui, olha, eu tenho essa quantidade de estruturas aqui, né? Medir aí, por exemplo, você quer separar, por exemplo, olha, na verdade aqui eu quero fazer uma determinada seleção aqui, separar esse grupo aqui de estruturas, às vezes é sei lá, um flanco da dobra, aqui é outro flanco, tá? Você pode vir aqui, separar e designar aqui a informação que você deseja, tá? Você pode, então, criar aqui, né, seleções, tá? Vindo aqui, por exemplo, deixa eu trabalhar aqui com a seleção que eu já tenho. Então, posso criar aqui um new selection, tá? Como eu tenho aqui agora. E aqui eu selecionei, por exemplo, olha, 4 grupos. Eu posso fazer isso aqui, ele já seleciona e já separa esses 4 sets de estruturas aqui. Tá? O verde, o set 1, o set 2, o set 3 e o set 4. Tá? A gente pode fazer essas seleções aqui e isso depois já fica também disponível aqui visualmente, olha, para a gente lá no 3D. Ó. Tá? Deixa eu só ver se esse aqui ele está com um plano. Espera aí. Aqui, esse aqui não está. Ele está só com o círculo maior, ó, reparem só. Então, eu vejo exatamente ó, como que estão os planos perante os pontos polares, né? Os pontos polares aqui com uma projeção ortogonal. E tá aí. Beleza? Eu acho que a minha parte aqui está finalizada, tá? Agradeço muito aí a participação de todos, a disposição, a paciência aí em me escutar um pouquinho. Muito obrigado mais uma vez. Valeu demais aí pela participação, atenção aí, paciência aí que eu me estendi um pouquinho. Deixo meu e-mail aqui de contato, tá? Vinícius Duarte. Ele saiu aqui com S a mais no final, no .com. E também o e-mail do nosso suporte, tá? Sempre que vocês tiverem dúvidas aí, façam proveito também, tá, pessoal, das licenças acadêmicas, são muito boas, uma ótima oportunidade de aprendizado. No nosso site, nós temos vários tutoriais, vários bancos de dados que vocês podem utilizar também para aprendizado, no mysequent.com. É uma ferramenta que as empresas também estão utilizando cada vez mais. E é isso, valeu demais, brigadão, e qualquer coisa aí, podem me chamar para participações futuras, que nós ficamos à disposição também. Certamente, a SEG fica muito feliz, a gente continuar esse contato, né, para a gente poder fazer vários trabalhos futuros aí, certo? Valeu. Muito obrigada, boa noite a todos.